Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que tem como objetivo trazer assuntos voltados do esporte também, porque não futebol, é o que a gente gosta de falar aqui no programa Entre no Jogo. E vamos falar hoje sobre a Copa Libertadores da América 2023 e conto com nosso parceiro aqui, o Gabriel Ismanioto. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Evandro. Prazer novamente estar aqui participando do Entre no Jogo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Libertadores 2023, né? Fazer um retrospecto aí, falar pra galera um pouquinho do que aconteceu nessa temporada. É isso mesmo, Gabriel. Então, falar sobre a Copa Libertadores de 2023, é a edição de número 64, que é realizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que a gente conhece como Conmebol. Participa um clube de 10 associações sul-americanas. E afinal, o vencedor da Copa Libertadores de 2023 enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana de 2023, lá no ano que vem, na Recopa Sul-Americana de 2024. Além disso, o clube campeão estará automaticamente classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem e para o Mundial de Clubes de 2023 e 2025. Então, presta atenção a essa mudança, né, que vai ter devido a esse novo formato do Mundial de Clubes. E também, a gente, no dia 8 de março, a Conmebol anunciou que a grande final da competição seria e vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, inicialmente marcado para ocorrer no dia 11 de novembro, mas foi antecipada na semana passada, passando para o dia 4 de novembro. E, contudo, temos um entrave entre a Conmebol e o Flamengo. Gabriel, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Evandro, é uma situação um pouquinho chata, um pouquinho complicada, né? Porque tá ocorrendo o seguinte, a organização, né, a Conmebol, ela tá um pouquinho insatisfeita com a postura do clube carioca, o Flamengo, né? Que quer disputar a partida contra o Bragantino alguns dias antes da final, e isso está incomodando um pouquinho. E além disso, o Flamengo, ele se intitulou como dono do estádio, né? E com isso ele quer ter mais ingressos e mais camarotes que o próprio Fluminense e o Boca Juniors, que vão disputar a final. Até em uma reunião realizada com o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, junto com o Edinaldo Pereira, que é o presidente da CBF, o presidente da Conmebol deixou bem claro que se essa situação persistir, né, a final vai ser, infelizmente, substituída de estádio, né? Não se sabe ainda ao certo para onde vai, o que vai acontecer, mas tem a chance da final não acontecer no Maracanã. Olha só que entrave que a gente tem aí. A final está marcada por dia 4, né? A gente espera aí que seja resolvida para ter esse espetáculo do futebol, a maior competição de clubes do continente sul-americano, né? A final da Libertadores. Lembrando que o Fluminense nunca foi campeão da Copa Libertadores. Chegou já à final anteriormente, alguns anos atrás, lá contra a LDU, né? 2008, Acabou perdendo. né? 2008, tinha o Thiago Neves no time. Exatamente. E tal. Foi um jogo bem intenso naquela época. Se eu não me engano, foi uma disputa de pênaltis ainda. Essa final, né? Foi decidida nos pênaltis. Esse eu já não me recordo muito bem. E nessa final aí, o Boca Juniors está podendo se juntar junto com o Independiente, né? Transformando-se junto num dos maiores campeões da Libertadores, podendo chegar ao seu 7º título. Legal, Gabriel. E pra gente falar um pouquinho da premiação, nessa edição de 2023, a Conmebol anunciou mudanças na premiação da competição. E a partir dessa edição, os clubes já foram premiados por cada vitória na fase de grupos, né? Uma coisa que não existia anteriormente. E também o valor pago por vitória foi de $300 mil, cerca de R$1,5 milhão, conforme comunicado da entidade. Também houve aumento nos valores das premiações em cerca de 23% em relação da disputa anterior. Gabriel, em 2022, como é que foi? Então, em 2022, a gente teve ali uma premiação para o campeão girando em torno de 16 milhões de dólares, né? Que dá mais ou menos 85 milhões de reais.
E o segundo colocado, o vice, né, recebendo 6 milhões de dólares, mais ou menos 32 milhões de reais. E nesse ano, a Libertadores ela vai distribuir entre o campeão e o vice-colocado. O campeão vai levar para casa 94 milhões e o vice vai levar 36 milhões e meio de reais. Essa está sendo a maior premiação da Copa Libertadores. Assim como na Sul-Americana teve um recorde, né, um, um recorde histórico da maior premiação, também vai acontecer agora na Libertadores. Uhum. E também, Gabriel, olha só, 94 milhões de reais, é quase um prêmio da Mega Sena, né? Esse prêmio aí da Libertadores para os clubes. Claro que para um clube profissional se manter, o custo é extremamente alto, né? Principalmente os direitos de imagem de jogadores, os salários, enfim, os técnicos, né, que ganham salários altos no Brasil. Mas vamos falar dos destaques de 2023 da Libertadores. A gente tem vários jogadores aí que são destaques nessa edição. Alguns mais novos, alguns mais experientes, já cascudos. A gente tem então o Dorlan Pabon, que é do Atlético Nacional, que disputou com 35 anos. Ele joga pelo Atlético Nacional da Colômbia. O Alejandro Silva, do Olímpia, uruguaio de 34 anos, foi super bem também nessa competição. O Sérgio Romero, do Boca Juniors, com 36 anos, também outro destaque. Goleiro, pegou pênalti. Inclusive aí, né? Em todas as fases das eliminatórias, o Sérgio Romero se destacou bastante, né? Não só ele, mas alguns jogadores do Boca Juniors que a gente colocou aqui como destaque, né? O Sérgio Romero, que teve uma fase eliminatória muito, muito boa. O Valentim Barco, de 19 anos, né? Que é um jovem garoto ainda. Inclusive, a multa rescisória dele tá bem barata. E até os clubes que quiserem podem aproveitar. E jogou muita bola nas fases eliminatórias, principalmente na semifinal. Eu achei que ele desempenhou um bom futebol. O lateral direito peruano do Boca Juniors também, o Luiz Advíncula, que jogou muita bola em toda a fase eliminatória, né? Se a gente for Jogou Copa do Mundo também. Jogou Copa do Mundo, Sérgio Romero também, né? E se a gente for destacar aqui, jogador por jogador do Boca Juniors não vai dar certo, né? Mas a defesa inteira do time se destacou muito bem nas fases eliminatórias, né? Não sofrendo muitos gols. Aí também a gente trouxe destaque aqui pro Nino, do Fluminense, que é um zagueiro também, né? Zagueiro de seleção olímpica, campeão olímpico. Zagueiro de seleção principal também, né? Que é uma das carências da nossa seleção. E o Germancano, né? Que com 35 anos está aí sendo artilheiro com 12 gols na Copa Libertadores. E o Nino também que ganhou a oportunidade aí com o Diniz na seleção brasileira. Acabou machucando, né? Infelizmente. Mas desde as categorias de base da seleção brasileira, ele vem recebendo oportunidades. Destaque para Germancano, que oportunista, muitas vezes fazendo gol com um toque na bola, né? Aquele a lá Romário, digamos assim, ele tem umas características parecidas. Assim. Ele é o centroavante raiz, né? Que tá ali para fazer o gol e ele cumpre bem esse papel, né? Ele que, ao meu ver, merecia uma chance, né? Na seleção argentina, e nem que seja na reserva, né? Algumas vezes já pediu passagem, né? Com certeza. Com certeza foi artilheiro aí do brasileiro. Mas aí, quem são os maiores artilheiros da Libertadores? A gente tem o Albert Spencer, 54 gols. Então, esse é um dos destaques. Ele fez 48 pelo Peñarol e 6 pelo Barcelona. Então, é um dos destaques aí dos anos anteriores. O Fernando Morena, também do Peñarol, 37 gols pelo Peñarol. Peñarol que tem títulos também da Libertadores. O Pedro Rocha também, 36 gols. Peñarol, só dá Peñarol, né? Os maiores artilheiros aí, né? Então, o Peñarol teve uma fase aí, né? Nas décadas anteriores de destaque. Ele jogou também pelo São Paulo e pelo Palmeiras. O uruguaio Pedro Rocha. O Gabigol, com 31 gols, fez um gol pelo Santos e 30 pelo Flamengo. Então, é o maior artilheiro
brasileiro da Da Libertadores. Libertadores, exatamente. Uhum. O Pedro Rocha, que é importante destacar para o pessoal não confundir com o que jogou no Atlético, jogou no Cruzeiro, né? Esse Pedro Rocha que ele jogou na década de 70 lá principalmente no futebol uruguaio, né? Mas ainda teve algumas passagens aqui no Brasil. E, além disso, nesse ano a gente tem, então... queria que o Gabriel falasse, então, sobre os artilheiros desse ano. Vou falar aqui então, a gente já falou um pouquinho, né? Mas trazer novamente o destaque pro Germancano, que apesar da idade, né? 35 anos, tá sobrando no futebol sul-americano, com 12 gols. Ele é artilheiro isolado. Aí na segunda colocação vem o Paulinho, do Atlético Mineiro, com 7 gols. Aí depois o Pabon, que a gente citou também anteriormente, com 6 gols. Aí vem a turma dos 5 gols, que é o Arthur do Palmeiras, o Alan Patrick do Internacional e o Pons, do Deportivo Independente Medellín. Todos esses têm 5 gols. Aí, a turma que fez 4 gols. Um destaque importante para o Vitor Roque também, né? Que infelizmente acabou se machucando. Mas está aqui na lista também, com 4 gols. O Bentancur, do Liverpool do Uruguai, com 4 gols. O Rony Fernandes, do Bolívar. E o Ener Valencia, do Internacional, com 4 gols. Grandes nomes, né? Então, na artilharia da Libertadores, digamos assim, dificilmente alguém vai tirar do cano aí essa É muito difícil, né? É bem difícil. de ganhar aí a artilharia do campeonato, né? 12 gols, então, grande destaque aí do futebol brasileiro. Mas aí, quem são os maiores campeões da Libertadores? Um destaque aqui grande é que o Boca Juniors pode chegar a 7 títulos, né? Ele tem 6 e pode alcançar o Independiente da Argentina, que tem 7 títulos. Então, praticamente os argentinos estão dominando esse topo aqui. Então, a gente tem o Independiente com 7 títulos, o primeiro lugar, que ganhou mais vezes. O Boca Juniors com 6, River Plate 4, Estudiantes 4 e Peñarol do Uruguai com 5 títulos. Então, 4 argentinos aí e um uruguaio só. Mas, para a gente falar então dos brasileiros, os brasileiros, então a gente tem o Grêmio com 3 títulos em 83, 95 e 2017. São Paulo com 3 títulos em 92, 93 e 2005. O Santos com 3 títulos, 62, 63 e 2011. O Palmeiras com 3 títulos, 99, 2020 e 2021. O Flamengo com 3 títulos, 81, 2019 e 2022. O Inter com 2 em 2006 e 2010. E o Cruzeiro com 2 títulos, em 76 e 97. O Vasco da Gama com 1, ganhou em 98. O Corinthians com 1 título em 2012. E, por fim, o Atlético Mineiro com 1 título em 2013. Além disso, os clubes brasileiros e argentinos são os que dominam a lista de maiores conquistas na competição. São 22 títulos brasileiros, 21 títulos argentinos e, né, essa disputa, esse revezamento aí entre brasileiros e argentinos, né, nessa briga entre os dois lados. Não sei se o Gabriel quer destacar algum título que você acha marcante dentre esses daqui. A gente tem que fazer um destaque ali porque são muitos títulos para poucos times argentinos, né? A gente vê o Independiente com 7, o Boca Juniors com 6, o River Plate com 5, né? Isso. E 4, perdão. Com 4, desculpa. E no Brasil são muitos times, vamos dizer, entre aspas, com poucos títulos, né? A gente tem ali a classe com 3 títulos, que é São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo. Aí vem os outros times que têm 2 títulos e os que ganharam apenas uma vez. Mas assim como na Sul-Americana, Brasil e Argentina estão sempre dominando o topo ali de ser campeões, né? Isso. De serem campeões. Tanto em nível mundial, né? Em nível de Copa do Mundo, né? Então, enquanto um tem 5, né? O outro tem 3. Né? Então, essa é a diferença aí de briga. E a Argentina sobressaindo aí em nível mundial na última Copa do Mundo, né? Então, se destacando. E pra gente, então, fechar, a gente pode só lembrar aqui, né? 62, 63, anos que Pelé jogou, o Flamengo também
em 81, com o Zico jogando, então alguns destaques, né, de brasileiros aí. O Palmeiras de 99, com o Felipão, a era Parmalat, né, o encerramento aí da era Parmalat, né, então são anos... Uma das épocas de ouro do Palmeiras, né? Os anos marcantes aí. O Vasco de 98, né, com o Edmundo sendo um dos destaques. O São Paulo de 2005, com a liderança de Rogério Ceni. O Grêmio de 95, né, com o Zinho, alguns destaques aí que a gente pode citar. E nos anos atuais aí, o Palmeiras com o Abel Ferreira em 2020 e 2021. O Flamengo em 2019 e 2022, também vencendo a Libertadores. Então é o último campeão, o atual campeão da Libertadores. Mas vamos falar então da temporada atual, falar aí do caminho do Boca até a final, ele que é o finalista desse ano, o Boca Juniors, que entrou na fase de grupos já diretamente, passou em primeiro do grupo F, né, que tinha o Monagas, o Deportivo Pereira e Colo-Colo. Nas fases seguintes passou por Nacional, Racing e Palmeiras. Mas tem uma curiosidade bacana pra gente falar, principalmente nas fases decisivas, Gabriel. Exatamente. O Boca Juniors aqui, como o pessoal acompanhou aqui, a gente vai destacar também, ele chegou até a final da Copa Libertadores sem vencer nenhuma partida. Exatamente, ele não ganhou nenhum jogo. Todos os jogos foram decididos nos pênaltis. Aí a gente traz o brilho novamente pro goleiro Sérgio Romero, né? Sérgio Romero. Mas nas oitavas de final ele jogou contra o Nacional, aí empatou em 0-0 e depois empatou em 2-2 e foi eliminado, e eliminou o Nacional dentro da La Bombonera por 4-2 nos pênaltis, né? Nas quartas de final a gente vê se repetindo essa mesma cena, enfrentando o Racing, né? Empatou os dois jogos em 0-0 e depois se classificou nos pênaltis por 4-1. Na semifinal, jogou contra o Palmeiras, né? Um jogo bem difícil na Argentina para ambos os clubes, que saíram de lá com um empate em 0-0. E depois, quando vieram para São Paulo jogar dentro do Allianz Parque, o Boca Juniors saiu na frente, né? Fazendo gol 1-0 com o Cavani. E no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu o empate, o tão sofrido empate, e podia ter feito mais gols, mas não soube aproveitar as oportunidades. E nos pênaltis, todo mundo tinha esperança de brilhar a estrela do Everton. Ele pegou o primeiro pênalti do Cavani, mas a história que se repetiu foi as mesmas das oitavas e das quartas de final, né? Com a estrela brilhando do Sérgio Romero. Pegou pênalti do Gustavo Gomes e pegou pênalti do Rafael Veiga, né? Que até alguns tempos atrás não tinha perdido nenhum pênalti pelo Palmeiras. E essa foi a trajetória do Boca Juniors na fase mata-mata. Gabriel, até só para recuperar aqui uma notícia que foi publicada do Sérgio Romero. Ele que é o herói do Boca, né? Então ele acabou... Só que ele passou a carreira aí, muitas vezes, no banco de reservas, né? Jogando na Europa. E ele acabou jogando Copas do Mundo, mas ele tem uma lembrança que é muito... Entre um jogo entre Manchester United e Aston Villa, né, válido pelo campeonato inglês, o preparador de goleiros foi lá fazer o aquecimento, né, e acabou falhando lá, ele acabou frangando lá, né, no próprio aquecimento, né, e foi um lance que foi um chute fraco e acabou tomando esse gol. Mas é um episódio que acabou marcando muito na carreira dele. E hoje ele se supera, né? Se supera e consegue estar aí na final da Copa Libertadores. Ele foi titular da Argentina nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. Mas ele muitas vezes acabou sendo reserva, né? Pelas equipes que ele passou. Mas aí vamos falar do caminho do Fluminense, né? O Fluminense que entrou na fase de grupos e ficou em primeiro no grupo D, que tinha Sporting Cristal, T-Strongs e River Plate. Nas fases seguintes passou pelo Argentino Júniors, nas oitavas venceu o Olímpia nas quartas e venceu o Internacional na semifinal. Nas oitavas de final encarou o Argentino Júniors, empatando em 1-1
na Argentina e vencendo por 2-0 no Rio de Janeiro. Neste jogo fatídico, né, o Marcelo acabou, né, o jogador do Fluminense acabou machucando um jogador do time adversário em pisão acidental, que acabou ocasionando uma entorse no joelho do zagueiro Sanches. Marcelo foi expulso e saiu em campo chorando após o acontecido. A cena foi feia, né? A cena foi um acidente aí, né? A imagem forte, né, nesse jogo. E aí o Olímpia, que acabou passando, eliminando o Flamengo nas oitavas de final, acabou enfrentando o Olímpia do Paraguai e venceu os 2 jogos, sem muitas dificuldades. Jogo de ida dentro do Maracanã ganhou por 2-0, no jogo de volta no Paraguai ganhou por 3-1 com bela atuação do Germancano, que fez 2 gols. Mas, Gabriel, a semifinal contra o Internacional foi um jogo emocionante. Eu acho que na trajetória do Internacional até a final, os 2 jogos da semifinal foram os mais emocionantes, os mais legais de assistir, né? Tanto que no primeiro jogo, acho que foi um jogo mais aberto, né? Um jogo lá e cá. Os 2 times buscando o resultado, tentando fazer o gol o jogo inteiro. E acabou empatado por 2-2, né? Ali com 2 gols do Germancano e um gol do Gabriel Mercado no primeiro jogo. E no segundo jogo, dentro do Beira-Rio, aconteceu uma reviravolta, né? O Internacional saiu ganhando de 1-0 com o gol do Gabriel Mercado novamente. Mas faltando 10 minutos para acabar o segundo tempo, né? Para acabar o jogo mesmo, o John Kennedy foi lá e empatou o jogo. Fez 1-1 e deixou tudo aberto. Tudo incerto, né? E ali, faltando 3 minutinhos para encerrar o jogo aos 42, quem que aparece novamente? A estrela do Germancano, né? Uhum. Fez o gol aos 42 minutos e classificou o Fluminense para a final da Libertadores. Uma reviravolta impressionante. Aí a gente pode até destacar o jogador Ener Valencia, né? Um dos artilheiros da competição, que teve algumas chances para sacramentar o jogo, né? Para, como diz na expressão do futebol, fechar o caixão do Fluminense e passar para a final, mas desperdiçou 2 ou 3 oportunidades, né? Aí a estrela de artilheiro do lado do Fluminense brilhou e hoje o Fluminense está para disputar a final. E o curioso que o Cano fez um gol aí no primeiro jogo, né, que foi o gol que abriu o placar contra o Inter, um passe do John Kennedy, e depois decidiu, né? Depois decidiu lá para fazer o gol Exatamente. Gol da virada, né? Até para ele veio a fase mata-mata toda, né, se destacando, fazendo gols e não se escondendo, né? Eu acho que as atuações dele que mais chamaram a atenção foram nas semifinais, né? No primeiro jogo ele jogou muita bola, fez 2 gols, 2 belos gols, né? E no segundo jogo, novamente, foi lá e sacramentou, fez a famosa virada, né? E no primeiro jogo que o Internacional tinha um cenário a favor dele, né? Porque teve o Samuel Xavier expulso na primeira etapa, né? Após tomar 2 cartões amarelos. E aí até o Fernando Diniz foi questionado, tinha que ter colocado o Guga ali, logo em seguida tomou o gol do Inter, né? Mas foi uma pressão, né? Às vezes até colocar um jogador que não estava aquecido poderia comprometer ali, né? Já ia pro intervalo, né? Já estava quase se encaminhando pro intervalo, a expulsão do jogador. Então, algo que influenciou nessa partida, principalmente de ida, até porque o Fluminense estava jogando com a mais, teve chance, até porque o Internacional estava jogando com a mais, teve chance de ampliar essa vantagem, mas não soube aproveitar, principalmente nesse primeiro jogo. Saiu ganhando, saiu pressionando no jogo de volta no Rio Grande do Sul. Praticamente o Fluminense não conseguia sair da defesa nos minutos iniciais. Eu lembro disso, que foi um abafa, né? O Inter foi para cima, né? E aí conseguiu aquele gol com o Mercado, né? O gol de cabeça. E também tanto que o gol foi nos primeiros 10 minutos, né? Já na saída, que eles queriam buscar realmente o resultado novamente e conseguiram fazer o gol nos primeiros 10 minutos, mas parece que acabou o fôlego, né? O time não conseguiu manter o mesmo ritmo até pelo menos o final do primeiro tempo. E pro segundo tempo parece que já voltou diferente, um pouquinho mais cansado, parece que querendo segurar o resultado e não tentando
fazer mais gols, né? É bem isso, Gustavo. E é o que foi mais legal nessa semifinal, acho que também, aquele clima de Libertadores. Eu lembro que o começo dos dois jogos, aquela fumaça, assim, na transmissão, até, né, sinalizadores, ele foi bem bacana. A festa A que o festa, né, Fluminense, dos dois. desculpa, que o Internacional É. fez no jogo lá no Beira-Rio também foi bem bacana, né? Foi bem bonita, pena que não conseguiram o resultado, né? Uhum. E pra gente fechar, então, último minuto aqui, Gabriel, só pra gente fechar, então, o que a gente pode esperar aí dessa final entre Fluminense e Boca Juniors? O Fluminense tem aquela velha máxima, né, que é aquela jeito de jogar do Diniz, tocar a bola, tentar abrir espaço, aproximação, né, jogo de aproximação, né, o Fluminense tem esse jeito de jogar, de manter a posse de bola. O Boca Juniors se defendeu bastante no segundo jogo contra o Palmeiras, tem um jeito diferente de jogar. Eu acho que pela final seria um jogo só, o Boca Juniors ele não vai entrar para jogar, ele vai entrar para vencer. E o Fluminense tem que ficar atento nesse detalhe, né? Porque o Boca Juniors é um time copeiro, sabe jogar final, sabe como se defender muito bem, tanto que foi um dos times que teve a defesa menos vazada no campeonato, né? E o time do Fluminense foi uma surpresa esse ano, né? Todo mundo esperava que fosse chegar aonde chegou e agora tem que mostrar o resultado, né? Tem que jogar bola. E que o Fernando Diniz, creio que ele vai conseguir fazer o time jogar. Aí, não sei quem vai ganhar, não tô torcendo para nenhum dos dois. Espero Sim. que seja um espetáculo no futebol e que não tenham cenas feias, né? Que seja um Sim. jogo bonito, uma verdadeira final de Libertadores. Sim, até porque vai ter torcida Meio a separada, meio, né? mas meia a meia, alguns setores ali, uma coisa que Uhum. a final da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, que desde os últimos anos, decidida em um só jogo. Mas então é isso, Gabriel. Falamos então da expectativa da final da Copa Libertadores. Agradecemos então a todos que acompanharam o programa Entre no Jogo de hoje. Agradecer ao Flávio também, que nos ajudou, né, na produção do roteiro. Aí, agradecer ao Arthur na operação técnica. Gabriel, obrigado também pela produção aí do programa. É isso aí, deixar nossas considerações finais aqui. Agradecer todo mundo que assistiu. Agradecer o Evandro novamente aqui pelo convite. E é isso aí, desejar uma boa tarde para todos vocês. Valeu, então. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.